É verão, tempo bom para quê? Para você renovar. E que tal começar pela sua casa? Sensacional, né? E você sabe que uma boa pintura custa menos do que você imagina e dá para dar aquela renovada com alegria aí para toda a família. Muito bom, né? Você sabe que para a pintura ficar perfeita, o que você precisa fazer? Você precisa de muita qualidade e preço justo. E isso você encontra com Tintas Dakar. Se você quer renovar as paredes que necessitam ser limpas com mais frequências, claro, sem perder a cor, você vai escolher o quê? Essa daqui, que é a seda super lavável da lata vermelha. Por quê? Porque ela tem uma película anti-sujeira que protege e possibilita uma limpeza mais fácil. Tanto que com um simples movimento ali de esponja com água e sabão, a sua parede vai ficar limpinha e super bonita. Aí, se você quer deixar as paredes da sua casa renovadas, só que você quer fazer isso de uma forma mais rápida, em pouco tempo, então a escolha certa para você é a Titânio Cobertura Máxima, essa aqui da lata preta. Por quê? Porque ela tem mais de dióxido de titânio, que é um pigmento nobre que proporciona um maior poder de cobertura. E aí, em poucas mãos, a pintura já vai estar prontinha aí, a sua casa super renovada e lindíssima. A Dakar Seda Super Lavável e também a Dakar Titânio Cobertura Máxima, elas têm cores lindas, prontinhas, direto na loja e mais de 5.000 cores através do sistema tintométrico Dakar. Serve cor 3B para atingir na hora, lá, direto na loja também. Então pinte e renove agora mesmo a sua casa. Tintas Dakar, uma escolha inteligente, melhor qualidade e preço justo. Olha, o Hemosk adotou novos critérios para doadores de sangue voluntário que tiveram Covid-19. A partir de agora, quem testou positivo para doenças pode voltar a doar sangue após 10 dias da completa recuperação. O prazo anterior era de 30 dias, tá? A mudança veio após uma nota técnica emitida pelo Ministério da Saúde para os hemocentros de todo o país. Candidatos à doação que tiveram contato com casos confirmados de Covid-19 devem ser considerados inaptos por 7 dias após o último dia de contato com essa pessoa que testou positivo. Se não tiver sintomas, pode voltar no Hemosk e fazer a doação de sangue. O governo federal acabou com a exigência da prova de vida presencial para aposentados, pensionistas e outros beneficiários do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. A portaria com as mudanças foi assinada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro. E a gente vai saber mais detalhes a partir de agora, porque eu estou recebendo aqui no estúdio do SC Acontece o advogado previdenciário, doutor Jorge Mazera. Tudo bem, doutor Jorge? Bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde, Karen. Boa tarde, telespectadores. Explica direitinho o que é exatamente essa prova de vida. Bom, a prova de vida, então, ela é um instrumento que o governo e o INSS criaram, já não é de hoje, já vem de longa data, para evitar fraudes e, assim, o pagamento indevido de benefícios. E o que muda a partir de agora? Como é que vai funcionar para que realmente esse pagamento seja feito de forma segura para, de fato, o beneficiário? Muda praticamente a lógica, né? Porque até então a lógica que se tinha era que o segurado tinha que provar que estava vivo. Sim. Como que ele fazia isso? Ele ia a uma agência, uma agência bancária no mês do seu aniversário e apresentava então o documento de identidade mostrando assim que estava vivo. O INSS agora, a partir da portaria, né, emitida ontem pelo presidente do INSS, inverteu, portanto, essa lógica. Assim, o INSS primeiro irá verificar nos sistemas internos, na base de dados interna do INSS e do próprio governo federal, se os dados dessa pessoa demonstram que ela está viva. Se isso não for identificado, aí então ele vai contatar essa pessoa para que ela faça a biometria. Portanto, o primeiro contato vai partir do INSS e esse contato vai solicitar que a pessoa faça essa prova de vida por biometria sem sair de casa. Somente se não for possível, por exemplo, essa pessoa não possa sair de casa, aí ela comunica o INSS e é o INSS que terá que ir até essa pessoa de uma forma que vai se identificar no caso concreto, para então, né, dar essa oportunidade dela fazer a prova de vida. Que excelente, né, doutor? Já está valendo? Começa a valer a partir de quando? A portaria foi publicada ontem, tem validade imediata e não tem prazo final.
Então, enquanto vigente, ela tem essa validade. Importante destacar que o INSS tem, durante o ano de 2022, né, até 31 de dezembro, prazo para implementar essas mudanças. Então, é um anúncio, mas a gente ainda não tem, na prática, isso funcionando. Ele vai precisar de um tempo para se adequar e implementar essas rotinas. E aí o segurado pode se perguntar, então, nesse período de implantação, como que eu fico? Pode ficar tranquilo, porque o INSS não pode, durante o ano de 2022, isso está na portaria, ele não pode suspender ou cortar o benefício de ninguém por falta de prova de vida. Então, mas existe a possibilidade de ainda ser solicitada a prova de vida até que tudo seja implantado e esteja adaptado? Durante esse ano, somente naquelas hipóteses em que a gente comentou no início, né? Se o segurado não conseguiram, né, traçar esses dados dele, não identificaram, e como que é feito essa identificação? Se a pessoa renovou a carteira de identidade, a carteira de motorista, o passaporte, se ela solicitou um empréstimo consignado, que é muito comum nos tempos atuais, se ela fez uma perícia, se ela acessou o próprio aplicativo Meu INSS, então tudo isso o governo levará em consideração para comprovar que essa pessoa está viva. Somente então, nos casos que não se enquadrem aqui nesses exemplos e outros que a portaria delimita, que então o INSS contataria esse segurado. E como que ele contata? O INSS não liga, o INSS não manda e-mail, muito menos o WhatsApp. Isso é golpe, é importante destacar. E não pede informações pessoais também? Muito menos. O INSS, o contato, se for o caso, quando a pessoa acessa o aplicativo ou o site Meu INSS, ali viria um banner ou tem uma sinetinha na parte de cima junto com o login, com o nome da pessoa, e ali, se ela tiver o símbolozinho, o INSS então irá comunicar a necessidade dessa prova de vida. Que por enquanto ainda acontece de forma, tendo que ir presencialmente, mas tudo já está caminhando para que logo, logo isso já não seja mais necessário. Doutor, muito obrigada pela tua participação aqui com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, volte sempre aqui no SC Acontece, até a próxima oportunidade. Olha só, um estudo realizado pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica, ADIV, em Santa Catarina, com dados de novembro de 2021 a janeiro de 2022, apontou que o risco de hospitalização e morte também por Covid-19 em pessoas que não estão vacinadas ou fizeram a vacinação, mas não completaram a vacinação contra a Covid-19, o risco para essas pessoas é muito maior. Eu vou conversar agora com o secretário de Saúde de Santa Catarina, André Mota Ribeiro. Secretário, antes de mais nada, boa tarde, bem-vindo ao SC Acontece. Boa tarde, muito obrigado pela oportunidade de conversar. Muito obrigada. Secretário, você saberia me dizer, teria os números para a gente entender melhor a diferença quando a gente fala de idosos, quando a gente fala de adultos vacinados, não vacinados ou sem a imunização completa contra a Covid-19 em relação àqueles que estão hospitalizados? Que diferença é essa? É uma diferença muito grande, né, secretário? É extremamente grande, confirmando que a gente já sabe da necessidade da vacinação e também corroborando que já tem de resultado no resto do país e nos outros países acometidos pela Ômicron. Nós temos, então, duas coisas diferentes. Então, o risco aumentado daqueles que não têm a imunização completa de ter doença grave, e aí, quando se olha para dentro das UTIs, um percentual muito maior daqueles internados também sem o esquema completo de vacinação, corroborando a importância da imunização completa contra o coronavírus. Quando a gente fala de imunização completa, a gente está falando de primeira dose, segunda dose e dose de reforço, né, secretário? Exatamente. Algumas pessoas já se enquadram no critério da dose de reforço, principalmente aqueles da fase 1, lá de janeiro do ano passado, os idosos, os acometidos também em longa permanência, profissionais da saúde e assim por diante. Então, o calendário ele foi proposto no final de 2020, início de 2021, com uma sequência de necessidade. As pessoas foram sendo vacinadas e aí, pelo tempo da segunda dose, se define aqueles que já se enquadram na necessidade da terceira dose. Inclusive, algumas faixas etárias, alguns segmentos social, já inclusive com dose adicional, que são aqueles que são mais frágeis por doenças crônicas. É o calendário que está sendo colocado dessa forma, lembrando que é uma doença que veio para ficar, e esse calendário vai ser incorporado, com certeza, ao que nós já temos constituído.
O que a gente espera é que essa oscilação entre momentos mais críticos da pandemia e menos críticos, o que a gente quer é que essa oscilação acabe. Nesse momento, existe uma preocupação do governo do estado em relação ao alto número de internações, de pessoas hospitalizadas, seja indo só aos hospitais ou postos de saúde procurar atendimento, mas também ocupação de leitos de UTI. Existe uma preocupação a mais do governo do estado ou, de fato, isso já estava previsto, né? O que poderia e pode ser feito já está sendo feito, porque já sabia-se que isso iria acontecer? Nós somos reconhecidos como o estado que tem o melhor enfrentamento da pandemia justamente pela capacidade de gestão de crise, de antever cenários. Lá no final de novembro, início de dezembro, nós já alertávamos os municípios da necessidade de aumentar a oferta e de reforçar as equipes. E também deixamos muito claro aos hospitais, aqueles que tivessem transformado os leitos de UTI em outras necessidades, que pudessem revertê-los assim que fosse necessário. Então, isso tudo está planejado. A despeito do Ministério da Saúde não trazer custeio suficiente, o Estado tem recurso para que se possa fazer o enfrentamento. E estamos monitorando dia a dia essa necessidade, muito bem pactuado com os nossos municípios, com o COSENS, que é os Conselhos dos Secretários Municipais de Saúde, e também com representantes do Ministério da Saúde. Estava no planejamento, está no escopo, com certeza é preocupante, em função do número de casos também do aumento de internação e de óbitos no nosso estado. Nós ainda estamos no pico da Ômicron atuando aqui em Santa Catarina, ou como é que está essa curva? Já começou a descer? Qual é a situação hoje, secretário? Nós temos algumas ferramentas que foram criadas pelo Estado para esse enfrentamento e entendimento de cenário. E elas carecem de alguns dias de observação de evolução de números. Poucos dias, 3 ou 4 dias, não são suficientes para nos dar certeza e tranquilidade de cenário futuro. Há uma tendência no que a gente está vendo agora, numa diminuição da aceleração da doença. Mas nós precisamos ainda analisar mais os dias para ter um entendimento que se chegou ou não no platô e se pode, eventualmente, daqui a algum tempo, entrar na descendente do número de casos. Mas ainda é muito cedo para falar nisso. Existe algum planejamento? Claro que já existe muito planejamento, porque, bem como você falou, secretário, Santa Catarina se destaca justamente por sempre correr na frente, né? Antes que o pior se instale. Mas existe o que está planejado a partir de agora, caso aconteça desses números continuarem altos por mais tempo, né? Essa curva não começar a baixar. Primeiro, o reforço da necessidade de vacinar todo mundo. Vacina disponível tem que ser aplicada no braço das pessoas. Depois, reforçar o que a gente já tem reforçado desde o início da pandemia, as regras que são claras e são bem simples. Usar máscara, distanciamento, limpeza e lavagem de mãos em ambientes arejados. E não aglomerar sem observar essas regras propostas. Os municípios que autorizam eventos de maior porte têm que ter plano de contingência, protocolo claro, tem que monitorar e fiscalizar. Isso está posto. Mas, na necessidade de aumentarmos a oferta de alta complexidade, traduzindo UTI coronavírus, nós estamos prontos para isso, nas nossas unidades próprias, e conforme o cenário, assim faremos. Tem também a possibilidade, que nós não gostaríamos de discutir agora, novamente de adiar cirurgias eletivas. Lembrando que Santa Catarina foi o estado que mais fez cirurgias eletivas em 2021 e já estamos enfrentando essa fila. Mas existem várias alternativas, conforme o cenário, para que se possa trazer segurança para as pessoas. Secretário, a gente está o tempo todo falando e reforçando a importância, né, da vacinação, dessa imunização completa contra a Covid-19, os números que realmente preocupam dessas pessoas que estão internadas, que estão em UTIs, que o número de pessoas não vacinadas ou que não completaram a vacinação é muito maior do que quem já se vacinou em relação a essas internações na UTI em Santa Catarina. A gente tem agora a retomada do ano letivo, né? As crianças e jovens e todos voltando aí para as escolas. As crianças já começaram a ser vacinadas, mas muitos pais ainda com dúvida se devem vacinar ou não os seus filhos para que retomem as escolas. Não existe uma obrigatoriedade, mas sim uma recomendação por parte do governo do estado, porque isso também é uma dúvida de muitos pais. Como é uma pandemia extremamente politizada, falar em obrigações é um tanto quanto complexo. Mas a gente precisa reforçar que doença evitável, infecto contagiosa, ela é evitável pela vacinação. Eu tenho certeza que nenhum pai discute a necessidade, por exemplo, de vacinar contra a poliomielite, a paralisia infantil. E é assim que nós temos que encarar
é a vacinação contra o coronavírus. É uma doença infecto-contagiosa, evitável por vacina. Então já está incorporado, como outras vacinas, no nosso calendário infantil, e tem que haver esse entendimento. As crianças serão protegidas assim que elas estiverem vacinadas. Claro que a educação foi o setor mais discutido, os protocolos são claros, há segurança da retomada, mas para sairmos da pandemia e evitarmos mortes por doença do coronavírus nas crianças, elas precisam estar vacinadas. No último ano, morreram, infelizmente, crianças no país por doença evitável, coronavírus, um número igual aos últimos 15 anos, quando se fala das outras doenças evitáveis por vacina. Então, os números falam por si, não há nenhum tipo de fragilidade nos estudos, a Anvisa traz muito claro que a vacina ela é segura, assim como as sociedades sérias, como a pediatria e outras. Então, aqui ficou o apelo, para que os pais entendam isso, têm direito à vida. Perfeito. André Mota Ribeiro, secretário de Saúde de Santa Catarina, quero agradecer a sua presença aqui no SC Acontece. Muito obrigada, secretário. Eu agradeço a oportunidade. Cuide-se. Até a próxima. Obrigada.